Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. E hoje vamos abordar aquela velha e familiar má postura e as atrapalhadas que ela nos acomete. Neste episódio, abordamos pelvis e acima. Bem, a coluna vertebral se eleva para cima da pelvis. Ela tem várias curvas para frente e para trás. Vista de lado, vamos reparar que as curvas da frente são mais pronunciadas que as curvas de trás, especialmente na área lombar, onde as vértebras se tornam mais grossas. Tórax acima, encontramos uma ligeira curva para trás, mas não deve ter nenhuma curva para frente. Essa é a coluna dorsal. As 7 vértebras do pescoço, a coluna cervical, tem uma graciosa curva para frente, antecedendo a cabeça. Nós temos aqui uma ilustração que pode elucidar a respeito dessa parte do tronco, né? Então nós temos ali lá o crânio, aí desce em seguida a cervical, depois todo o conjunto da espinha dorsal, a lombar e a parte mais extrema, a parte final, o cóccix. Aí está toda a coluna, a nossa coluna vertebral. Tá bem? Aí, suas divisões. Dá para ver que na porção dorsal as vértebras são mais robustas, né? Muito bem. É muito importante que as curvas da coluna se equilibrem e não sejam demasiadas extremas e nem tão retas. Se você impulsionar sua cabeça para frente, irá automaticamente empurrar sua espinha para baixo dos omoplatas a fim de equilibrá-la. Você irá contrabalançar essa protuberância rolando a região lombar. E como resultado, o seu arco pubiano, à frente da pelvis, irá cair e seus glúteos irão se inclinar para cima. Essa é a descrição anatômica da posição desleixada que normalmente encontramos. O problema inicial que cria o desleixo é o deslocamento para frente da cabeça. E para equilibrar a cabeça, entretanto, você não pode simplesmente puxá-la para trás. Deve reduzir as curvas de ambas, da dorsal e da lombar. Com esse alongamento da coluna, essa correção das curvas, a pelvis terá o caimento natural numa posição nivelada. Para atingir essa espinha alongada, imagine que está pendurado por uma corda no topo da sua cabeça, como se fosse um fantoche. E faça o seguinte, ó, com sua mão, puxe reto para cima alguns fios de cabelo. Enquanto puxa, irá sentir seu rosto suspenso na perpendicular. A frente do seu pescoço ficará suave e as costas do seu pescoço ligeiramente alongada. Então, esse é o exercício. Se puxar o cabelo muito para frente ou muito para trás, vai interferir na posição do pescoço. Então, puxe o cabelo corretamente até sentir o equilíbrio. Nesse ponto, use a imaginação para criar uma elevação e simultaneamente liberar a coluna para o seu comprimento total, para o seu alongamento. Permita o movimento natural acontecer. Nenhuma parte da coluna tem movimentação igual. O pescoço tem maior liberdade de movimento. As vértebras torácicas, dorsal, têm algum movimento, mas são restringidas pelas costelas.
A lombar tem considerável liberdade para frente, para trás e para os lados. Os nossos ombros são compostos por um complexo de ossos chamados cintura escapular. Elas vão ao redor do topo das costelas. As duas clavículas criam a frente dessa cintura e os dois omoplatas criam as costas da cintura. A cintura escapular é ligada às costelas em apenas um ponto, onde os ligamentos conectam as clavículas no topo do externo, que é o nosso osso do peito, como se fosse uma dobradiça. Portanto, os ombros livremente se movem suspensos por músculos ligados à cabeça e ao pescoço. Vamos ver aqui uma ilustração a respeito da cintura escapular. Temos aqui toda a estrutura dos ombros, né? Essa cintura escapular, e ela é presa por ligamento aqui, né, na altura do externo, né, do nosso osso do peito, a musculatura que liga ao pescoço. As clavículas, logo aqui atrás dos omoplatas. Tá bem? Vamos tentar um exercício. Fazer grandes círculos com os ombros, movendo-os lentamente na direção das orelhas e então para trás. E deixar cair completamente livres. Ou seja, esse exercício aqui, levar os ombros na direção das orelhas, para trás e deixar cair. E deixar cair livremente, né? Ao fazer esse exercício, a gente pode sentir o quanto os ombros se movem ao redor das costelas e sobre as costelas, e quase se tocam quando passam na parte de cima do círculo. Esse deve ser um exercício aberto, relaxado, sem tensão na cintura escapular. E seja certo de equilibrar sua cabeça quando fizer esses círculos. Você irá descobrir que esse exercício pode ser usado como um meio rápido e simples para restabelecer, sem esforço, a correta postura e relaxamento dos ombros, braços e cabeça. Se soltar os ombros livremente, eles irão cair abaixo de suas orelhas, no seu devido lugar. Seus braços se penduram neles livremente. Pessoas que carregam os ombros muito para frente, o que é um hábito comum, são frequentemente alertados para recuá-los e lançar o peito. Forçam os omoplatas, né? E essa posição cria uma rigidez, cria uma tensão em toda a parte de trás do corpo. O que se quer, ao invés disso, é um corpo flexível, um corpo livre, se movendo equilibradamente com o cavalo. Imagine uma canga sobre seus ombros. Essa canga passa da largura de seus ombros e, pendurado nas pontas por uma corda, estão amarrados 2 baldes de água. Seus ombros e braços são muito parecidos com essa canga. As clavículas e os omoplatas se encontram na ponta dos ombros, saindo para além das costelas, e os braços pendem para baixo. Imagine o braço sendo a corda da canga e se balança livremente. Para fazer isso, é preciso relaxar e soltar os músculos ao redor da ponta dos ombros. Permaneça balançando os braços até senti-los suaves, movimentando-se com ritmo, sem restrições da musculatura dos ombros.
Então, é alguma coisa como essa figura aqui. Imagine que a sua cintura escapular é essa canga, né, que passa além dos ombros e que os braços são essas cordas onde estão pendurados os baldes. Bem? Se tiver dificuldade para fazer isso, pendure um braço frouxamente. Contraia fortemente ao redor do ombro e faça um punho cerrado. Vagarosamente conte até 5. Então, relaxe o ombro e a mão completamente. Repita isso 3 vezes e irá sentir que os ossos do braço estão mais separados e livres dos ossos da cintura escapular. Aí estará realmente hábil para balançar o braço como aquele balde pendurado na ponta da canga. Quando os ombros têm um caimento equilibrado e aberto, repare que o final dos omoplatas se acomodam, se assentam contra as costelas. De outro modo, se você curvar suas costas trazendo os ombros para frente, os omoplatas se sobressaem um pouco como asas. Vemos isso com muita frequência. Com isso, as clavículas empurram as extremidades ligadas no externo, que é derrubado para frente junto com as costelas e coloca pressão nos pulmões, no diafragma, no estômago, no fígado e por aí vai. Que trabalhada! Isso tudo é parte daquela velha e familiar má postura, aquela postura desleixada. Para corrigir isso, visualize suas clavículas, permita que fluam horizontalmente para fora, muito além do corpo, direto em direção aos campos e às árvores. Isso irá gentilmente permitir que o externo e as costelas subam, que a frente do corpo relaxe e que os ombros desçam facilmente. Todo o corpo se torna equilibrado e livre. O alongamento das clavículas e das costas são 2 sensações maravilhosas. Isso, em harmonia com os movimentos do cavalo, é muito mais prazeroso. Vamos falar de costelas, pescoço e cabeça? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.